Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é meu amigo, que é concurseiro e que é um professor de história, assim como eu, e está estudando para ingressar no magistério público na área de docência em história, ou muitas vezes você que já até ingressou, mas está tentando aquela segunda matrícula. O seu lugar é aqui comigo, tá? Na nossa terça da história, hoje nós estamos fazendo mais uma terça da história. Nós vamos trabalhar as principais bibliografias, os principais autores da área de historiografia que aparecem tanto nas bibliografias lá dos editais, né, quando às vezes muitos editais para professor de história vêm com a bibliografia, como também vamos trabalhar as bibliografias de uma forma geral, até mesmo para aqueles editais onde não tem bibliografia, mas tem o tema. E normalmente as bancas vão se apoiar nesses autores para explorar esses temas em prova. Então, se o seu edital, né, para o concurso que você pretende fazer, tem ou não a bibliografia, de qualquer forma, essa aula vai te ajudar muito, porque eu vou trazer para você, na aula de hoje especificamente, nós vamos trabalhar o trato dos viventes. Vocês estão vendo aí já na tela, né, o trato dos viventes, do Luiz Felipe de Alencastro, que é uma obra basilar, é uma obra de quase 1000 páginas, é uma obra gigantesca, bem minuciosa sobre essa parte do Brasil colonial, uma obra que normalmente está muito presente nas bibliografias, e até mesmo quando não está, você vai ver questões de prova que vão explorar o ponto de vista do autor, mesmo ele não tendo sido, de fato, explicitamente citado na bibliografia. Mas quando fala de Brasil colônia, você precisa conhecer o trabalho do Luiz Felipe de Alencastro, para ter como um arcabouço teórico na hora de resolver questões de Brasil colônia, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, a nossa terça do professor de história hoje, é totalmente dedicada ao Luiz Felipe de Alencastro. Nas próximas terças do professor de história, eu vou trazer outros autores, tanto de história do Brasil colonial, como de outros períodos da história do Brasil, e também vou trazer alguns autores da parte de história geral e também na parte de historiografia, né, do conhecimento ali teórico do fazer história. Tudo direcionado, gente, para concurso público, tá bom? Essa aula não é direcionada para falar de teoria por teoria. Aqui eu vou trazer nos slides, de uma forma resumida, o pensamento dessa obra gigantesca, dentro do que as bancas costumam explorar em concurso público. E também, durante essa aula, eu vou mostrando aqui para você, ó, a gente vai trabalhar um pouco da teoria, mas também vai trabalhar questões de prova. Durante essa aula, nós vamos resolver aí uma dezena, né, 10 questões de concursos bem recentes que exploraram o trabalho do Luiz Felipe de Alencastro. Antes de eu iniciar a aula, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, tá? Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Coloca aqui no comentário, né, hashtag quero mais aulas, para eu poder estar trazendo outras terças da história explorando diversos teóricos e não apenas o Luiz Felipe, tá bom? Vamos então iniciar aqui a nossa aula, vamos falar aqui de uma forma geral o que é esse trabalho. Esse trabalho do professor Luiz Felipe de Alencastro, o professor Luiz Felipe hoje, né, ele é vinculado à Fundação Getúlio Vargas, hoje ele é professor titular de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele também foi professor catedrático na Universidade de Sorbonne, na França, que para nós, da parte principalmente de historiografia, de sociologia, é uma grande referência histórica e mundial nessa área. Ele foi catedrático, também foi professor honorário, enfim, trabalhou lá durante um bom período da sua trajetória e durante o seu doutorado, ele escreveu a sua tese de doutorado, virou o livro, né, que se tornou um marco aí na parte teórica quando se fala de colonização brasileira. Foi publicado no ano 2000, né, o livro é O Trato dos Viventes, a formação do Brasil no Atlântico Sul. O nome já dá um bom indicador do que o livro explora, tá? Vamos ler esse pedacinho aqui, esse resuminho, que isso aqui já ajuda a gente a começar a abrir o leque para entender o que o Luiz Felipe traz. Antes de eu ler, deixa eu mostrar para você, falar para você o seguinte. Muito do que eu vou falar sobre o que o Luiz Felipe de Alencastro traz na obra,
você vai dizer assim, ah, mas não tem nada de novo nisso, né? Porque afinal de contas a gente já estudou isso tantas vezes. Isso é tão óbvio para mim, talvez, ainda mais se você for formado há pouco tempo. Mas não era óbvio no momento em que ele publicou esse trabalho. Esse trabalho, na verdade, é que vai inaugurar uma outra perspectiva de análise da colonização do Brasil e vai trazer algumas linhas teóricas, algumas abordagens que hoje já se popularizaram, mas que na época era algo extremamente inovador. Então, muito do que você hoje considerará aqui como óbvio no estudo de colonização brasileira é óbvio porque o Luiz Felipe de Alencastro abordou no seu trabalho. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Eu já vi gente, por exemplo, pegar livros da Jane Austen, trazendo aqui um pouquinho para a área de literatura, eu já vi gente falar assim, ah, Jane Austen é muito clichê, né? Jane Austen é muito clichê, porque o que ela faz, eu já vi tantos trabalhos, tantos livros, tantos filmes com esse mesmo tipo de história. Gente, na verdade a Jane Austen ela inaugurou o clichê, né? Ela trouxe algo novo. Depois, por causa da Jane Austen, se tem o clichê, né? Porque se baseia na obra dela. Isso acontece muito na historiografia. Às vezes a gente trabalha com um livro de 20, 30 anos atrás e, poxa, por que esse livro causou esse impacto todo? O que ele fala não é nenhuma novidade. Na verdade, quando ele falou né? Era algo diferente. Por isso que é tão pedido, por isso que é tão cobrado em prova. E ainda tem coisas aqui que até hoje ainda não é tão popularizado, mas o Luiz Felipe ele aborda e as bancas de concurso gostam, tá bom? Vamos ler então. Publicado em 2000, o Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, né? Esse é o nome da obra. A formação do Brasil no Atlântico Sul é o foco. Ele vai tirar a abordagem, ele vai tirar o foco da análise historiográfica da ideia de predisposição ou predestinação territorial do Brasil. A gente vai falar melhor sobre isso. E vai trazer o foco da dinâmica social e econômica de construção do que hoje vem a ser um território chamado Brasil, a partir dessa interação. Ele vai focar no Atlântico Sul. Ele em algumas entrevistas, fala que trouxe uma análise no modelo daquilo que ele estudou, por exemplo, no Mediterrâneo, né? Em obras que exploram o Mediterrâneo, e a partir de uma história do Mediterrâneo você entende diversas conjunturas sociais e econômicas que se formam. Então ele vai trazer essa análise para o Atlântico Sul, tá bom? O Luiz Felipe de Alencastro ele propõe uma interpretação inovadora da formação do Brasil colonial ao deslocar o eixo de análise tradicional da relação metrópole-colônia, aquela análise tradicional do comércio triangular, da relação de Portugal e Brasil, e a partir daí se constrói uma ideia de Brasil. Ele tira o foco, né? Ele traz um novo olhar agora para explorar o espaço Atlântico Sul integrado, articulando estruturalmente Brasil e Angola por meio do tráfico negreiro. Esse pedacinho já meio que resume o trabalho do Luiz Felipe. Já traz é claro, né, gente, um resumo pobre, mas é uma ideia do que ele fala, tá? Ele tira o foco de Brasil e Portugal e traz o foco para Brasil e Angola, Brasil e África, nessa relação que ele vai chamar de bipolar entre a América portuguesa, né, que é o Brasil aqui na verdade se trata da América portuguesa, fragmentada, não unificada, não debaixo de um mesmo sistema, como a gente já vai mostrar para vocês, e traz esse foco nessas interações entre Brasil e África, que para ele é aqui que vai se construir uma dinâmica social que vai impactar na construção, diretamente na construção desse Brasil colonial, né, que nós estudamos nessas relações. E isso vai ser propiciado, embasado principalmente no comércio humano, né, no comércio por meio do tráfico negreiro, que vai desenvolver e aprofundar essas relações. A obra insere-se no campo da história atlântica, busca demonstrar que a colonização portuguesa fundada no escravismo africano construiu um sistema econômico e social transcontinental. Ele traz essa palavra transcontinental para se referir a Brasil e África, tá bom? Cuja lógica ultrapassa os limites territoriais da América portuguesa, ok? Vamos lá.
Vamos então agora, né, entrar em si no sentido aqui, em alguns detalhes da obra. Eu vou trazer essa primeira parte, aí nós vamos resolver algumas questões de prova já sobre essa primeira parte. Eu dividi o livro, eu dividi essa aula em 3 partes. Essa primeira parte a gente vai falar do foco da obra, qual é o tema, a tese central do autor, explorar um pouquinho esse ponto de vista dele e resolver algumas questões de prova que abordaram justamente, que foram em cima dessa tese central do livro. Depois nós vamos aprofundar um pouco na questão das relações econômicas, né, como na visão do Luiz Felipe essas relações econômicas eram construídas, e vamos trazer questões e depois vamos falar da questão do indígena, né, o trabalho indígena versus o trabalho do africano escravizado nessa colônia. Por que foi a mão de obra africana foi explorada em larga escala na América Portuguesa, como isso se deu, e por que não a mão de obra indígena? Ele vai trazer esse contraponto também, tá bom? Vamos lá, primeira parte então da nossa aula, a gente vai falar da tese central do livro. Para o autor, o Brasil se forma no Atlântico Sul, tá? Como parte de um espaço transcontinental. Essa palavra isso aqui é uma palavra-chave, espaço transcontinental. É muito trazido nas questões quando está abordando a obra do Luiz Felipe Alencastro. Luso, né, no caso português, afro-brasileiro. Para ele, a colonização do Brasil não se explica apenas na relação entre metrópole e colônia, né, entre Portugal e Brasil. Para ele, a África, a África se torna um ponto central desse processo de colonização, tá? Dividido em 2 pontos centrais para ele. Uma zona de produção escravista, que é onde os escravizados eram usados na produção do açúcar, na produção de ativos econômicos, e que no caso aqui é o Brasil, e uma zona de reprodução de escravizados, que no caso é Angola. Tá? Isso é economicamente estruturado pelo tráfico negreiro, organizado como um sistema econômico bipolar. Vou mostrar para você aqui rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui Quero mostrar para você aqui no mapa. Isso aqui é um mapa, tá? Aproximado do Brasil colonial, né? Desse período. Vamos trazer aqui para vocês um pedacinho aqui para você entender do que ele está falando. Quando a gente estuda a história do Brasil, tá? Normalmente se fala muito do comércio triangular. Você já ouviu falar do comércio triangular? Provavelmente sim, né? Que se estruturaria em metrópole, que é Portugal, a África e a América. No caso aqui, a América Portuguesa. O que a gente estuda quando fala de comércio triangular? Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui. A gente estuda aqui. Portugal, no caso a metrópole, enviava navios aqui para poder captar mão de obra escravizada. Essa mão de obra escravizada era enviada para esta América Portuguesa. Aqui essa mão de obra escravizada produzia açúcar e ativos econômicos que interessassem a colônia. E depois isso era enviado de volta à metrópole, criando esse comércio triangular. Isso é algo... O comércio triangular é amplamente divulgado dentro da historiografia, certo? Só que o que o Alencastro vai falar é que esse comércio triangular aqui, ele até tem algum sentido no Atlântico Norte. E para isso você vai perceber que ele faz uma certa divisão entre o Atlântico, que ele vai chamar de Norte, e o Atlântico que ele vai chamar de Sul. Para ele, o Atlântico Norte compreende aqui essa parte da América Portuguesa, que é a parte da Amazônia, do Grã-Pará, né? Essa parte, para ele, é totalmente fragmentada, essa parte dessa parte mais ao sul. Essa parte mais ao sul, para ele, compreende o Rio de Janeiro, né? São Paulo, essas colônias em formação na parte sul da América e na parte sul do Atlântico, ok? Até aí tudo bem? Para ele aqui, vou tentar fazer aqui uma marcação mais precisa. Eu acho que eu botei muito acima aqui essa parte do norte. Espera aí que eu vou corrigir isso aqui. Para a gente poder ter essa clareza no meu raciocínio e você entender do que o Luiz Felipe Alencastro fala na sua obra. Para ele, aqui, ó, né, a gente teria
uma parte mais ao norte e aqui uma parte mais ao sul. Ele está estudando esse comércio aqui do Atlântico Sul. Para ele aqui, você não tem aqui o chamado comércio triangular, né, de forma tão caracterizada. Para ele, o que você tem aqui é um comércio bipolar. Eu estou rabiscando aqui, tá, gente, para ver se você consegue visualizar, tá? Para ele, nós temos aqui um comércio bipolar, onde em um polo você tem o Rio de Janeiro, que é um dos principais portos utilizados pela coroa portuguesa, né? É um dos principais portos utilizado pelos chamados brasílicos, né? Que é como ele se refere aos portugueses que viviam na colônia, né? E nascidos aqui na colônia. Até então, o Luiz Felipe Alencastro, ele fala que não havia uma ideia de brasilidade, de brasileiro, isso não existia, o que havia nos brasílicos, porque eram assim que a metrópole, que as demais partes do mundo se referiam aos moradores, aos habitantes, aos viventes dessa região, tá? E no outro polo você tem aqui, ó, Angola, Luanda aqui mostrando, né, que é a capital da Angola, que é da onde vinha a maior parte, né, da mão de obra escravizada, tá? Então, deixa eu corrigindo aqui para você, para ficar mais clarinho, ó. Você tem aqui o que o Luiz Felipe Alencastro vai chamar de comércio bipolar, de espaço transcontinental, tá? Ó, bipolar. Você tem aqui o espaço transcontinental onde se constrói uma rede econômica que vai girar em torno do tráfico negreiro, tá? Que vai girar em torno do tráfico negreiro. Não se preocupe, porque tudo isso vai sendo aprofundado ao longo dos slides das questões, tá bom? Então, esse é o foco da obra dele, que o que se tem por Brasil, né, não é uma predestinação, não é algo que foi se construindo ao longo da história, não por uma articulação superior de uma metrópole sobre uma colônia, ou pelo estabelecimento de um comércio inequivocamente triangular, vamos usar, né? Inequivocamente triangular. O que se tem é um espaço do Atlântico Sul, onde ali vai se construir uma rede de relações comerciais, principalmente entre essa América portuguesa e essa a África portuguesa, né, é dominada também em parte pelo reino português, e essa rede de comércio vai gerar interesses, vai gerar iniciativas que vão meio que de forma, não é a palavra certa, mas de uma forma não proposital ou não pensada de uma forma macro, mas originada dessas relações, quase que de uma forma espontânea, vão se criando essa conjuntura econômica e social que nós vamos chamar de Brasil Colônia. Para ele, a África é tão, ou até em alguns momentos mais importante dentro dessa história do Brasil Colônia, do que a própria metrópole portuguesa. Bom, então aqui a gente já tem uma ideia nesse mapa, né? Eu espero ter sido claro e mostrado. Vamos aqui rapidinho, só terminar a leitura do slide para consolidar aquilo que eu já estava aqui trabalhando com vocês, né? Então, para ele, o Brasil vai se formar no Atlântico Sul através desse espaço transcontinental luso-afro-brasileiro. Agora você já conseguiu compreender melhor isso, né? Onde você tem no Rio de Janeiro o espaço você tem aqui o espaço de produção escravista, onde os escravos produzem ativos econômicos, e a parte aqui da África, né, de Angola, onde você tem a reprodução de escravizados, formando ali uma rede bipolar no Atlântico Sul, tá? Econômica bipolar. Ele é organizado como um sistema econômico bipolar, tá? O que o Brasil não é para o Luiz Felipe Alencastro, o que o Brasil não é nesse momento histórico, tá? De colônia. O Brasil não é um prolongamento da Europa. O Brasil não é uma colônia isolada, né? Ele vai se relacionar com as demais colônias portuguesas. E ele não é um território nacional contínuo, né? Não existe aqui um Brasil contínuo,
Conforme eu mostrei para você aqui no mapa, essa parte de cima aqui do território brasileiro, ela vai estabelecer outras dinâmicas econômicas diferentes. E já que eu estou com o mapa, eu vou aproveitar para mostrar para você, mesmo que depois isso se repita. Mas já que a gente já está com a faca e o queijo na mão, né? Por que não? Por que que o Brasil não tem essa relação direta aqui, tá? Por que que essa parte aqui de cima... Deixa eu pegar aqui a canetinha. Por que que essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo, né? Vamos lá, botando essa perspectiva, né? De norte-sul, de quem está falando aqui do sul, né? Estou falando... Essa aula está sendo gravada do Rio de Janeiro, então, naturalmente, eu estou olhando de baixo para cima, ok? Eu sei que é uma questão de perspectiva. Por que que isso aqui é uma coisa e isso aqui é outra coisa nesse momento? Ele vai falar das correntes marítimas. Tá? O Alencastro vai falar das correntes marítimas. Vou apagar aqui para mostrar para você. O que que ele fala sobre as correntes marítimas? Que dentro da lógica da navegação, preste atenção no que eu vou afirmar e depois eu vou explicar, tá? Era mais fácil você ir, por exemplo, da Amazônia para Lisboa do que você ir da Amazônia, vir da Amazônia para o Rio de Janeiro, tá? Vou repetir. Do ponto de vista da navegação das correntes marítimas, era mais fácil você ir da Amazônia, aqui dessa região aqui do Grão-Pará, né? Que eles chamam de Grão-Pará, essa região aqui de cima. Era mais fácil você ir para Lisboa, era mais rápido, tá? Do que você vir para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque para você descer para o Rio, ou para São Paulo, ou para essa zona mais ao sul, você dependia da navegação fluvial, né? Fluvial, navegação por rio. E os rios, as correntes normalmente mandam para cima. Então você até conseguia ir, mas não conseguia voltar. E ele vai falar, engraçado que ele fala do Raposo Tavares, né, o bandeirante, que ele vai até a Amazônia pela navegação fluvial. E quando ele chega aqui, ele descobre que para retornar, ele precisa ir a Lisboa para depois retornar até a parte sul do Brasil, tá? Até a parte sul-sudeste do Brasil. Era mais fácil ele ir a Lisboa e retornar do que ele conseguir fazer a navegação fluvial internamente. Então, até por conta dos rios, das correntes marítimas que haviam aqui no Atlântico, tornava essa parte aqui muito mais próxima de Lisboa e essa parte aqui era muito mais próxima de Luanda, de Angola. Ok? Entendido? Ele vai falar, por exemplo, que quando termina a União Ibérica, as paróquias que haviam aqui nessa região aqui são ligadas à diocese, né, a matriz em Lisboa, enquanto as que tem aqui acabam sendo ligadas à diocese que tem em Angola, que tem em Luanda. Ou seja, você tem claramente duas partes territoriais, dois pedaços territoriais descompactados, que se relacionam mais, um com Lisboa, outro com Angola, do que se relacionam entre si. Então é um equívoco no pensamento do Felipe Luiz de Alencastro a ideia de um território nacional contínuo, de uma ideia de unidade territorial dessa América Portuguesa. É como se a América Portuguesa não fosse uma única colônia, houvesse vários polos de povoamento e de desenvolvimento econômico independentes entre si, que depois vão sendo ligados ao longo da história, tá bom? O sistema colonial português, então, cria, né, a América Portuguesa, que é a zona produtora, né, de açúcar, de tabaco, e depois também vai ter o ouro, e Angola, que é a zona reprodutora de mão de obra escravizada. O tráfico negreiro, nesse contexto, ele não é um comércio acessório, ele é o eixo estruturante. Ele liga estruturalmente os dois polos. Que dois polos? Brasil e Angola. É condição de existência do sistema. Olha que interessante, gente, o que o Alencastro ele traz. O que se pensava?
que a mão de obra escravizada ela foi trazida ao Brasil, o que se pensava de forma mais generalizante anteriormente, tá? Que o grande produto do Brasil pré-colonial era o pau-brasil, depois é o açúcar, o grande produto, né? E que para haver essa produção de açúcar, Portugal, por não poder contar com a mão de obra indígena, e aí tem várias teorias sobre por que não, porque o indígena ele conhecia as terras, ele resistia mais à escravidão, porque o indígena não gostava, já houve, né, essas correntes, né, que o indígena não era muito dado ao trabalho braçal, porque pelo fato de Portugal já ter lá a produção de açúcar na África, esse negro africano, ele já tinha mais familiaridade com as lavouras da cana-de-açúcar. Então há uma série de teorias, tá? Que o Brasil vai optar pela mão de obra africana e não pela mão de obra indígena. E eu já vou mostrar para você que o Alen Castro traz uma nova teoria sobre isso, uma teoria diferente do comum, tá? Então, por conta do açúcar, o açúcar era o grande produto, o negro ele é introduzido na produção desse açúcar. O que o Alen Castro diz é que, num primeiro momento, talvez, mas que depois é o negro, é o tráfico, é a escravização de negros que vai se tornar o grande produto. Tá? E que o açúcar passa a estar, na verdade, em função do negro. Então, você vai ver, por exemplo, lá na dominação holandesa, né, nessa parte litorânea nordestina, você vai ter lá, por exemplo, os engenhos, né, se endividando para comprar negros, e a produção do açúcar é para pagar esta compra, né, para pagar essa aquisição. Então, muitas vezes o açúcar vai ser usado para abastecer economicamente o comércio de mão de obra escravizada africana. Tá? Então, essa é uma virada na análise, que, na verdade, o grande produto nesse comércio, nesse espaço bipolar, né, que vai se formar, é o tráfico negreiro. Tá? E vai ser responsável por organizar a economia, a política e até mesmo a expansão territorial, ela se dá por conta da exploração econômica desse tráfico. Tá bom? O papel do tráfico negreiro, ele rompe com a ideia de que o tráfico é consequência. Na verdade, o tráfico ele se torna depois a causa do sistema e não a consequência do sistema. Tá? Ele estrutura o sistema colonial. A reprodução mercantil dos escravos é mais rápida do que a reprodução demográfica. Então, você traz mão de obra escravizada, porque isso você renova essa mão de obra de uma forma muito mais acelerada do que esperar que o negro já introduzido para ser escravizado no Brasil se reproduza, né? Então, por exemplo, você tem ali um escravizado que muitas vezes não passava dos 24, 25 anos de idade, né? E se ele tivesse um filho, até que esse filho consiga, né, ter idade para substituir a altura nas lavouras, isso demorava um processo que o senhor de engenho não estava disposto a guardar. Então, essa renovação era contínua. Então, isso tornava o tráfico ainda mais constante e que injetava ainda mais dinheiro na economia. Compensava importar africanos em vez de reproduzir cativos internamente. O tráfico movimenta capitais, entrega portos brasileiros e africanos e redefine as relações políticas no Império. E ainda sobre a questão do bipolarismo, antes da gente fazer questão, só para reforçar aqui, e também fazer um pequeno ajuste aqui no nosso mapa, porque essa região aqui nordestina, aqui de litoral, né, meio que faz parte dessa dinâmica do Atlântico Sul, tá? Quando eu desmembro, eu estou desmembrando mais essa parte mais de interior de norte, tá? E também, por que bipolar? Ele também vai falar, por exemplo, que boa parte dos navios negreiros vão sair do Rio, direto para Angola, e depois retornar de Angola para o Rio. E o Rio vai ser o grande porto, da onde vão sair os navios. Mais de 90%, em alguns momentos, mais de 90% dos navios negreiros saíam do Rio de Janeiro e não de Lisboa. O que ainda desfaz mais ainda aquela ideia de comércio triangular. Tá?
Vamos então já dessa primeira parte resolver algumas questões de prova. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a ideia central da obra, o trato dos viventes, a formação do Brasil no Atlântico Sul, questão aqui, ó, 2025, tá? Da VUNESP. A VUNESP, eu trouxe muitas questões da VUNESP, porque recentemente a VUNESP pediu muitas questões sobre esse livro, e aí, até por conta da pertinência e da proximidade, eu trouxe, mas todas as bancas já exploraram Luiz Felipe Alencastre em algum momento em suas provas, tá bom? Então, qual é a tese central, né? A ideia central dessa obra? A efetiva prática colonial portuguesa deu-se até o fim do século XVII, porque com a descoberta do ouro e das pedras preciosas em Minas Gerais, a autonomia administrativa e econômica dos colonos ampliou-se de forma progressiva. Gente, primeiro que essa não é a tese central da ideia do Alencastre e a alternativa também estaria incorreta, porque quando o ouro foi encontrado em Minas Gerais, não houve um aumento da autonomia administrativa da colônia. Na verdade, houve um enrijecimento do controle português, tá? Então, é o contrário, né? Não houve essa ampliação, na verdade, houve um enrijecimento justamente para se controlar a entrada e a saída desse ouro, ok? B. A colonização da América Portuguesa esteve mais próxima de ser apoiada na povoação do que na exploração. Gente, aqui já está tudo errado, não tem a ver, e a gente sabe que a América Portuguesa foi basicamente colônia de exploração, tá, dessa metrópole. C. A colonização portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a um espaço econômico e social bipolar, olha aqui, ó, englobando uma zona de produção escravista no litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravizados, centrada em Angola. Aqui, gente, lindo, né? O meu gabarito, tá? Exatamente. Essa é a tese central. Olha as outras alternativas. A presença lusitana no processo de colonização da América efetivou-se com o intuito de construir uma nova forma de organização social baseada na produção em larga escala, com a soma do trabalho compulsório e livre, né? Isso aqui não tem a ver com o que o Alencastre traz. As formas de colonização lusitana na América despertaram os colonos para a constituição de espaços comunitários voltados essencialmente para a produção e distribuição de mercadorias agroindustriais. Assim, é uma viagem, né? Não tem nada a ver com o que o Alencastre trabalha na sua obra, nem mesmo com o que a gente estuda de história do Brasil de forma geral, tá bom? Então, letra C é o nosso gabarito. Vamos fazer outra questão também da VUNESP, recente, que também fala sobre a tese central do livro. Só que antes de eu resolver essa questão, deixa eu mostrar para você está assistindo essa aula aqui com a gente, nós temos um curso completo em vídeo direcionado para você que deseja ingressar no magistério público na área de História. Então, se você é um professor de História, às vezes você se formou há muito tempo, né? Não tem acesso a muitos conteúdos foram ficando defasados. Às vezes você até se formou há pouco tempo, mas não sabe o que esperar das bancas de concurso. Eu conheço colegas meus, mestres, doutores, que têm dificuldade de concurso público porque não costumam fazer muitas questões de prova, não tem aquele ritmo de prova. Então, se você é um desses profissionais, né, de história que ainda não conseguiu a sua matrícula pública, está vivendo de contrato, né, a gente sabe o desrespeito que é com o professor contratado nessas prefeituras, está vivendo aí trabalhando na rede privada, aquela pressão por resultado, muitas vezes também não tendo nem os seus direitos básicos atendidos. Gente, a gente sabe que o magistério público ainda é o melhor lugar para um professor, tá? Mesmo que os salários muitas vezes não, né? Na maioria das vezes estejam longe ainda do que seria o ideal, ainda assim, na maioria das vezes os salários são maiores do que nas redes privadas aí, tá? As condições de trabalho, mesmo sem ser as ideais, mas você tem uma certa autonomia, uma certa liberdade de atuação que você não vai encontrar em outro sistema de trabalho. Então, o magistério público ainda é o seu lugar, tá? Você que é professor e deseja trabalhar ensinando história, né, às novas gerações. Eu tenho para você um curso, Academia da História. O link para você conhecer esse curso está aqui na descrição do vídeo. Vai lá no nosso site expressoconcurso.com.br. Você vai conhecer lá a nossa plataforma.
é a plataforma Academia da História 2.4. Tem um link aqui para você. Aqui tem um pouquinho mostrando a plataforma. Tem aula de degustação para você dar uma olhada. O que você vai encontrar aqui na minha plataforma? Mais de 90 videoaulas. Também tem apostila em PDF, se você também deseja ter esse suporte em PDF para revisão, você gosta mais de ler. E também nós temos questões resolvidas em vídeo, mais de 1000 questões no meu curso hoje, resolvidas em vídeo para você, tá? Tem abordagem aí de história antiga, Idade Média, Idade Moderna, África, História da América, Idade Contemporânea, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, Historiografia. Tem a parte que nós fizemos especial para a PND e hoje é uma parte mais intensiva do curso. Então você tem lá dois modelos. Você tem o vídeo, tem um curso extensivo, né, que está lá tudo detalhadinho. Tópico, questão, tópico, questão, tópico, questão. E você também tem o curso intensivo. O que é o curso intensivo? O curso intensivo é uma parte de aulões mais resumidos e direto ao ponto, com muitas questões. Então, numa aula só, você já vai ter muita teoria e questão ali dentro daquela aula. Se você tiver com pressa ali, querendo se preparar rapidamente para uma prova que já está em cima, tá? Essas aulas aqui do Terça da História são disponibilizadas integralmente dentro da plataforma para os nossos alunos. Também eu corrijo provas de bancas de concurso. Tem provas corrigidas da Banquiban, se você vai fazer concurso agora, a Prefeitura de Búzios, né? Tem da Banquiban, tem da Banca Vunesco, tem várias bancas lá, eu corrigindo provas inteiras em vídeo, para você já ter uma ideia do que esperar dessa banca, tá bom? Tá aqui um pouquinho para você da minha trajetória. Eu sou professora da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou mestre em História Social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E já há alguns anos eu venho desenvolvendo esse trabalho aqui, ajudando colegas de profissão a ingressarem no magistério público. Nosso curso, nossos valores, nós temos 3 possibilidades: acesso de 3 meses, acesso de 1 ano ou acesso de 2 anos, dependendo aí do seu planejamento, né? Você pode começar, por exemplo, se você estiver estudando só para um concurso, que o edital já saiu, você pode fazer o acesso de 3 meses aqui, estudar aí 3 meses intensivamente conosco. Se você quiser se preparar para mais de um concurso, né, que você esteja em vista, eu te recomendo o acesso de 1 ano ou, né, o acesso de 2 anos para você poder estudar com mais calma e poder, de fato, ali consumir, né, todo o leque de conteúdos que nós disponibilizamos lá na nossa plataforma, tá bom? Então tá aqui para você o nosso curso, né, de professor de história, se você quiser acompanhar a gente mais de perto, tá bom? Voltando então agora, né, aqui ó, voltando para a nossa aula, botei aqui o OBS para você dar uma espiadinha, né, na nossa gravação. Vamos então voltar agora com o nossa aula, continuando aqui correção de questão. Olha, não procurei resumir para os leitores brasileiros a história da África portuguesa, tampouco brasilianizar de qualquer jeito personagens e feitos ultramarinos, né, um pedaço da obra do Trato dos Viventes. Na obra citada, o autor pretendeu reconhecer a preocupação do colonialismo português em construir uma separação entre as esferas do público e do privado. Nada a ver, tá? Nada a ver. Isso aí não tem qualquer relação com esse trabalho do Luiz Felipe. B. Esboçar as fronteiras e as etapas históricas que constituíram um espaço transcontinental luso-brasileiro e luso-africano. Gente, isso aqui me parece ser o gabarito, tá? Tem muito a ver com aquilo que a gente falou. Falou de espaço transcontinental, comércio bipolar, luso-africano, luso-brasileiro. Estão ali, né, muito perto do que o Luiz Felipe Alencastre trabalha. Mas vamos ver as outras opções, ver se tem alguma melhor, tá? Delinear os caminhos da colonização portuguesa, marcada pela construção de uma economia voltada para o mercado interno. Não, né? A nossa economia ela era voltada para o mercado externo, ok? Totalmente equivocado. D. Analisar as frágeis vínculos comerciais entre o Brasil e a África. Frágeis não, né? Ele vai dizer que haviam vínculos comerciais muito fortes e muito sólidos entre o Brasil e a África. E letra E. Compreender o fluxo econômico que conectara a produção colonial do Brasil e o espaço colonial nas Antilhas. Não, ele está falando dos espaços coloniais africanos, tá? Então, realmente, a letra B é o gabarito.
Próxima questão ainda sobre esse tema, né, da tese, né, do Luiz Felipe Alencastro. Vamos lá. Leia o trecho a seguir. Deixa eu sumir aqui para você facilitar. Na história colonial, que se confunde com a continuidade do nosso território colonial, sempre se pensou o Brasil fora do Brasil, mas de maneira incompleta. O país aparece no prolongamento da Europa. Ora, a ideia exposta neste livro é diferente e relativamente simples. A tese do autor é de que a colonização portuguesa fundada no escravismo deu lugar a um espaço econômico-social que englobava, vamos lá, letra A, fluxos comerciais sem intermediários entre diferentes regiões da Europa e terras do Império Colonial Português. Não, né? Não é disso que o Alencastro está falando. B, territórios da América do Sul, especialmente em função das relações comerciais e dos interesses compartilhados na bacia do Rio da Prata. Não, também não. Inclusive, o Alencastro ele até traz essa questão de que o Brasil, historicamente, é mais próximo da África, né, da história da África, do que da história do restante da América Latina. Isso aí é um contraponto aí que ele traz, tá? Uma zona de produção escravista situada no litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravos centrada em Angola. Olha aqui, gente, que bonito o nosso gabarito letra C de casa. Vamos ver o outro, ó. Mercado interno denso e fortemente articulado que ligava a produção local e o comércio das regiões diferentes da colônia, né? Pelo contrário, ele fala justamente dessa descompactação do que seria, na nossa percepção, algo unificado e não era. Letra A, áreas de comércio que se interrelacionavam, articulando pontos na África, na Índia, no Pacífico. Gente, que viagem, né? Não, o Alicate está falando do Atlântico Sul, tá? Ele está falando do Atlântico Sul, do comércio do Atlântico Sul, que vai englobar ali a África, o Brasil, e uma parte ali sim da bacia do Rio da Prata, ok? Próxima questão, ó. Tudo sobre o que a gente acabou de ver, hein? A gente ainda tem mais da obra para tratar, olha só. Nossa história colonial não se confunde com a continuidade do nosso território colonial. Sempre se pensou o Brasil fora do Brasil, mas de maneira incompleta. O país aparece no prolongamento, mais uma vez essa citação, tá vendo? Ora, a ideia exposta neste livro é diferente e relativamente simples. A colonização portuguesa, fundada nos escravistas, deu a um espaço econômico social bipolar, englobando uma zona de produção escravista, situada no litoral da América do Sul, e uma zona de reprodução de escravos, centrada na Angola. Isso aqui é o tipo de pedacinho que até para você, se você gosta de fazer fichamento, tem que estar lá, né? Considerando o exposto, o autor identifica que, a partir do final do século XVI, constituiu-se um espaço territorial. A. Aproximando os espaços portugueses na América dos territórios africanos, produtores de matéria-prima, não, né? Unindo os enclaves portugueses na América e as feitorias angolanas em um só sistema de exploração colonial. Gente, isso aqui me parece ser o gabarito, tá? Então, assim, no final do século XVI, você tem um espaço aterritorial que une o enclave na América Portuguesa, né, e as feitorias angolanas lá, num único sistema de exploração colonial, tá? Que é esse comércio bipolar, principalmente centrada no tráfico negreiro, ok? Mas vamos ver as outras opções aqui, vamos lá. Unindo territórios espanhóis da América às feitorias portuguesas, não, ele não vai se aprofundar nisso. D. Tratando as feitorias angolanas como centros comerciais autônomos em relação ao tráfico de escravizados. Não, pelo contrário, né? Essas feitorias angolanas, elas são centrais no tráfico de escravizados, mas isso vai conectar totalmente elas com a América Portuguesa, tá? Afirmando que os enclaves na América funcionavam de maneira bem independente, com pequena relação com a África. Não, nada a ver, né? Na verdade, tinha uma profunda relação com a África. Portanto, o gabarito aqui, ó, letra B de bola,
tá? Então, superado aí essas questões, vamos falar de mais um pedacinho do livro para a gente resolver mais questões. Aqui é a parte em que ele vai criticar o que ele chama de anacronismo territorial. O que é um anacronismo territorial para o Alencastro? É você considerar na sua análise a concepção de que naquele período havia um território unificado chamado Brasil, conforme nós vemos hoje nos livros, tá? Nos livros de geografia, obviamente. Ele vai falar até, ele vai fazer uma crítica que em alguns livros de história didáticos, quando você fala de Brasil colônia, muitas vezes eles colocam exemplificando lá um mapa onde tem um território delineado do Brasil hoje, que não seria, né, que não era o território do Brasil naquele período. E que nem existiria, na visão do Alencastro, um território unificado, uma colônia portuguesa unificada, conforme a gente já meio que costumamos olhar. Então ele vai falar que esse pedaço aqui, né, o estado do Grão-Pará, Maranhão, essa parte aqui, ele é bem desconectado desse espaço aqui, tá? Isso aqui é a América Portuguesa, um mapa de 1766, tá? Então ele vai dizer que esse espaço aqui, ele é desarticulado desse espaço aqui, mais litorâneo, né, mais ao sul, tá? Porque esse espaço aqui vai se relacionar muito mais com o Atlântico Norte, nós mostramos aqui, né, no início da aula, do que com o Atlântico Sul. O Atlântico Sul é uma outra dinâmica, uma dinâmica diferente. Vamos ler aqui um resumo do pensamento dele, que vai ficar tudo mais claro para a gente. Ó. A Amazônia estava integrada ao Atlântico Norte, Lisboa, Caribe, África do Norte, Maranhão, Grão-Pará. Já o chamado miolo negreiro, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, estava ligada ao Atlântico Sul, com forte conexão com Angola, e o tráfico de africanos. Esses espaços não formavam uma unidade territorial política e econômica, logo, usar o mapa do Brasil atual para interpretar o período colonial, ele fala que isso é anacrônico, tá? Isso é anacrônico, é inapropriado. Então, a crítica da leitura do Brasil colonial como território contínuo, a Amazônia, né? Ela estava dissociada do chamado miolo negreiro, que é essa parte litorânea. O espaço colonial não coincide com o território nacional que vai se construir depois. E a unidade do Brasil não é territorial, tá? É uma unidade atlântica nesse momento. Ele está falando desse momento, tá? Então, você tinha lá a unidade do Atlântico Norte, você tinha uma unidade no Atlântico Sul. Olha a questão já sobre o tema, ó. Vamos fazer aqui, ó. É flagrante o anacronismo, né, do procedimento que consiste em transpor o espaço nacional contemporâneo aos mapas coloniais para tirar conclusões sobre a terra de Santa Cruz, né, como era chamada. Terra que não era toda uma só. De acordo com o autor, tal anacronismo se deve ao fato de que, a gente acabou de ver, vamos lá, as capitanias hereditárias mantiveram entre si a autonomia política e econômica, recortando as fronteiras do território da América Portuguesa. Não se trata disso, né? Esse anacronismo citado pelo Alencastro. B. Não havia aproximação histórica entre o litoral atlântico do Nordeste e o litoral atlântico do Rio de Janeiro, separado pela questão, na verdade, o litoral Atlântico Norte, do Nordeste, né? Na verdade, ele vai falar de litoral Atlântico Norte, a parte lá do Grão-Pará. O Nordeste, ele está dentro dessa faixa negreira, tá? O Nordeste, para o Alencastro, está dentro dessa faixa de exploração da mão de obra negreira, tá? Então, quando fala do litoral do Atlântico do Nordeste, não. Está falando do litoral do Atlântico Norte, acima, tá? Na faixa lá do chamado estado do Grão-Pará, que vai, né, englobar aí diversos estados, principalmente da região norte do Brasil. Bom, então aqui está errado. Olha que sutileza, né? Letra C. A Amazônia e as regiões vizinhas permaneceram historicamente dissociadas do miolo negreiro do Brasil em função da geografia comercial da época. Está aqui, gabarito, letra C de casa, tá? D, ó, a economia do ouro, no século XVIII,
vinculou a região de Minas Gerais diretamente a Portugal, em detrimento das relações. Não, na verdade o ouro passava pelo Rio de Janeiro para depois ser embarcado para Portugal, mas não é disso que se trata esse anacronismo, segundo Alencastro. Letra E. Não havia navegação fluvial nos tempos da colonização, o que dificultou a integração social e econômica dos territórios pertencentes a Portugal. Olha aqui. De fato, a navegação fluvial, principalmente da região lá do norte, lá de cima aqui, para a parte sul, litorânea, realmente ela era uma navegação muito dificultosa, né? Muito difícil de ser feita. E por terra você tinha uma mata densa fechada, né? Então, mas dizer que não havia essa navegação, isso é um equívoco. Isso também não tem relação direta com esse anacronismo citado pelo Alencastro. Então, o gabarito é a letra C. Às vezes, gente, tem questões que não estão de tudo erradas, mas não estão também totalmente certas. E é aquilo, é o seu feeling, né? Se você tem uma opção mais correta, que fecha mais o pacote, que atende melhor ao que o examinador está pedindo, é ela, tá? Não inventa. É ela e acabou, tá bom? A economia colonial na lógica mercantil, né? Para a gente fechar aqui nossa aula com a Ale Castro, vamos falar rapidinho dessa economia, né? Aprofundando um pouco daquilo que a gente já tem falado aqui. Sistema articulado por exclusivo metropolitano, mas com flexibilização prática. Deixa eu marcar aqui, ó, que a gente já leu, né? Vamos lá. Na realidade, havia comércio direto entre Brasil e África, especialmente Angola, contrabando e redes luso-brasileiras que escapavam ao controle rígido de Lisboa. O que ele vai colocar aqui? Um pouquinho de tudo aquilo que a gente já viu, só que de uma forma mais detalhada, mais com uma lupa, tá? O que ele coloca aqui? De fato, havia uma relação metrópole-colônia, obviamente, né? Portugal, né? E esse Brasil do Atlântico Sul. Havia essa relação, tá? Mas ela não era tão rígida, não havia um controle tão grande quanto se imagina. Esse controle era muitas vezes burlado, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Esse controle era muitas vezes burlado por esses brasílicos, por esses comerciantes presentes lá nas feitorias angolanas, por conveniências entre eles, tá? Então não era um sistema tão rígido. Havia ali um certo escape a esse controle, uma certa flexibilização a esse controle de acordo com alguns interesses individuais, ok? Então, se pensa muito que é uma metrópole que mandava e uma colônia que rigidamente obedecia. Havia uma flexibilização ali. Ele vai falar, por exemplo, que a abertura dos portos, na verdade, apenas oficializou uma certa flexibilização que já se tinha meio que por debaixo dos panos, tá? Aqui nesse comércio, nesse exclusivo colonial. Crédito. Ele vai falar da questão do crédito. A produção açucareira não funcionava apenas com capital próprio. Senhores de engenho dependiam de adiantamentos comerciais e financiamentos para manter a atividade produtiva. Tá? Então, o açúcar ele não se sustentava por si só, se contava com muito crédito. Compra de escravos a prazo e o endividamento dos engenhos. Os cativos eram frequentemente adquiridos com pagamento parcelado a juros e a produção futura do açúcar servia como garantia da dívida. Ok? Então, você produzia açúcar para pagar, né, essa mão de obra. Então, num certo momento, meio que o comércio de escravizados, meio que o açúcar começa a girar também em torno dele. Tá? E não ele em torno do açúcar, conforme se pressupunha. Tá? O tráfico como eixo estruturante. Tráfico como eixo financeiro, né? O tráfico negreiro não era apenas o fornecimento da mão de obra, era o motor financeiro do sistema do Atlântico, articulando crédito, comércio e poder imperial. Produtos agrícolas. Os produtos como o açúcar, o tabaco, a cachaça eram voltados principalmente para o mercado externo e integravam o circuito do Atlântico Sul. O açúcar abastecia principalmente, né, era vendido na Europa, isso aí não é nenhuma novidade, enquanto o tabaco e a cachaça funcionavam como moeda de troca no tráfico.
né? O tabaco, a cachaça eram produzidos, enviados muitas vezes para Angola para servir como moeda de troca pela mão de obra escravizada. Com base nisso, né, vamos resolver então algumas questões. Ó, a revolta anti-holandesa nordestina se apresenta como um levante promovido por um bando de caloteiros, disse ali na bucha, né, na bucha, o padre Antônio Vieira. Num parecer encomendado pela coroa em 1648. Os principais moradores que moveram a guerra contra a Companhia das Índias Ocidentais de Pernambuco foi porque tinham tomado muito dinheiro aos holandeses e não puderam ou não quiseram pagar. Ou seja, vamos lá, o problema do endividamento dos senhores de engenho estava relacionado ao quê? Ele vai trazer um trecho aqui sobre a revolta lá para a expulsão dos holandeses, tá? E de acordo com esse parecer, o que o padre Antônio Vieira dizia? Que na verdade não se tratava aqui de querer que os holandeses fossem embora porque não se gostava dos holandeses, mas porque principalmente esses senhores de engenho que estavam ali tentando a expulsão dos holandeses estavam devendo a esses holandeses. Então era uma forma de se livrar da dívida, tá? E por que essa dívida existia de acordo com o Luiz Felipe Alencastro? Porque para comprar mão de obra escravizada, eles se endividavam com esses holandeses. E aí, muitas vezes, a produção de açúcar não era o suficiente para cobrir essas dívidas, e essas dívidas iam aumentando, juros, né? Era uma bola de neve. Aí chega um momento em que eles não conseguem pagar ou não querem pagar. Então, já que eu não estou conseguindo pagar, vou arrumar um jeitinho de me livrar desses holandeses. Assim eu fico livre da dívida, tá? Então ele vai trazer, dentro desse contexto da dominação holandesa e da expulsão dos holandeses do Nordeste, essa dinâmica comercial do Atlântico Sul, também presente ali, tá? Então vamos lá, letra A. Os custos da terra no contexto da ampliação das propriedades, não é disso que se trata. B. As dificuldades impostas pelos holandeses no comércio do açúcar, também não. Né? Os holandeses vão se incentivar ao comércio do açúcar. A tentativa de financiar uma ação armada contra os holandeses, não é disso que se trata. D. A crise do açúcar entre o final do século XVI e início do século XVII. Essa crise, na verdade, ela vai ganhar corpo justamente após a expulsão dos holandeses, porque eles vão se instalar nas Antilhas, e aí o açúcar de lá, né, vai passar a competir de forma muito maciça com o açúcar do Nordeste brasileiro. Tá? Letra A, o hábito de comprar negros escravizados a prazo e com juros, né, desses holandeses. Está aí o gabarito letra E. Tá? 7. A dinâmica do comércio atlântico negreiro toma a reprodução mercantil dos escravos mais rápida e mais efetiva do que a reprodução demográfica, eventualmente gerada nas famílias cativas de engenhos e das fazendas luso-brasileiras, como a Reconquista de Angola, né? Aqui um trechinho do livro, entre as mercadorias para o escambo mencionada no texto, ou seja, mercadorias utilizadas para troca, né? Lá em Angola, por mão de obra escravizada. É correto identificar que tinha o quê? Carne seca e o feijão? Não, não eram as principais moedas de troca. A cachaça e o tabaco, tá aqui já o meu gabarito na letra B, tá? O açúcar não, o açúcar ele era mais utilizado do comércio com a Europa, justamente, né? Nessa exportação para a Europa, para a colônia, para a metrópole. E o café, gente, é algo do século XIX, né? Não havia ainda uma produção de café no Brasil. A borracha e o milho também não, borracha já é século XX, o milho nunca foi um grande produto de exportação brasileiro, o quiabo e búzios, né, nada a ver uma coisa com a outra. Então a letra B, de bola, ok? Questão 8, ó. No século XVIII, em 1410, viagens no século XVIII, em 1410 viagens saídas da Bahia e de Pernambuco, 8.131 arrobas de tabaco são exportadas para a costa de escravos. Cerca de 575 mil escravos daquela região são introduzidos na Bahia e em Pernambuco, no mesmo período. Os números apresentados por Alencastro demonstram que, letra A, a produção de tabaco foi economicamente mais importante do que o tráfico de escravizados? Não, né?
O Alencastre vai dizer justamente que essa produção foi crescendo para dar conta da importação de mão de obra escravizada, nessa troca, nesse escambo, tá? O tabaco facilitou a penetração de colonos da América Portuguesa na costa dos escravos. Isso aqui me parece ser o gabarito, mas vamos ler as outras opções. A produção de tabaco obstruiu a transição da mão de obra escravizada indígena para africana. Obstruiu não, na verdade ela incentivou, porque quando você, através dessa mão de obra, você conseguia adquirir, né, com mais facilidade essa mão de obra escravizada através da produção do tabaco. A costa dos escravos teve uma importância econômica secundária no tráfico? Não, né? Como secundária, né? Foi primária aqui. A extrema exploração econômica da costa dos escravos trouxe problemas para a produção do tabaco. Não, na verdade, ela incentivou a produção do tabaco. Então, realmente, o gabarito é letra B. É o tabaco que vai facilitar, né, essa penetração dos colônios, dos brasílicos, né, da América Portuguesa, na costa de escravos africana, fazendo aí esse escambo e essa troca, tá bom? Por último, para fechar nossa aula com mais um tópico e algumas questões, vamos falar da questão do indígena, tá? O que se acreditou por muito tempo, né? Que a mão de obra escravizada africana substituiu e teve muito mais impacto nessa América Portuguesa, porque a mão de obra escravizada indígena era inviável. Por conta dos jesuítas. Por conta de que os indígenas conheciam a terra e conseguiam fugir. Porque os indígenas apresentavam mais resistência. Porque os indígenas não eram aptos ao trabalho na terra, não estavam habituados a trabalhar com lavouras, assim como os africanos estariam. Houveram diversas teorias. O que o Alencastre traz é isso aqui. No início da colonização, o trabalho indígena foi amplamente utilizado na agricultura e na extração e nos serviços locais. Porém, e essa apropriação da mão de obra indígena, ele vai falar que vai se dar por três situações aqui no início do processo colonial. Pelos resgates, que era a compra de indígenas que estavam aprisionados de outros grupos. Então, você ia lá e pagava por esse indígena que já estava aprisionado e passava a utilizá-lo como escravo, né? Nas guerras justas, que era, olha, você não vai escravizar o indígena, mas se ele te atacar, e por isso você vai se defender, caso isso aconteça, isso é uma guerra justa, você pode ter o direito de capturar e escravizar esse indígena. A gente sabe que isso era usado muitas vezes para burlar, né, essa escravização. Muitas vezes os colonos provocavam os indígenas para que eles atacassem e dessa forma justificava-se a escravização dos mesmos, tá? E também pelos descimentos. O que era o descimento? É o deslocamento forçado de indígenas para áreas sob controle colonial. Muitas vezes aldeamentos missionários. Então, esses indígenas capturados, eles não eram, eles eram levados para aldeias controladas principalmente pelos jesuítas, e ali eles trabalhavam, faziam trabalhos forçados, tá? E ali eles eram obrigados a habitar, a viver, aprendiam a língua portuguesa, aprendiam o cristianismo, os valores cristãos e eram cuidados por esses jesuítas, tá? Eram chamados descimentos. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós temos São Pedro da Aldeia, né, que era um aldeamento indígena, e outras cidades que nasceram desses aldeamentos. Tratava-se de uma forma de exploração territorial e local baseada em conflitos e no controle missionário dos aldeamentos. Diferentemente do africano, o indígena não integrava um circuito mercantil atlântico, nem estruturava redes de crédito, comércio transcontinental. Então, para o Alencastre, o que vai fazer essa colônia optar pela mão de obra escravizada africana em detrimento dessa mão de obra indígena, que foi explorada em larga escala no início e depois em menor proporção, mas foi explorada também, é porque esse comércio do tráfico negreiro gerava lucro, era comércio, era um negócio. E a exploração da mão de obra indígena internamente não gerava essa dinâmica comercial que passa a ser a base para nessa dinâmica, nessas relações e nesse desenvolvimento colonial. Tá bom? Então, a questão do tráfico negreiro
vai fazer com que a mão de obra escravizada seja, da mão de obra escravizada africana, seja preponderante sobre a mão de obra escravizada indígena. Se tratava de lucro, se tratava de negócio, tá? Com a consolidação do tráfico negreiro, o trabalho africano tornou-se o eixo do sistema colonial, pois articulava produção, finança e poder imperial. O indígena participava da colonização, o africano estrutura o sistema atlântico. Então, assim, o indígena participa. Você tem ainda a exploração de mão de obra escravizada indígena durante um grande período aí da nossa colonização. Mas a mão de obra africana ela é a estrutura do sistema. Por isso que ela é privilegiada, principalmente na zona chamada de, por ele, né, pelo Luiz Felipe Alencastre, de comércio do Atlântico Sul. Tá? Essa é a visão dele sobre os indígenas nesse sistema colonial. Vamos fazer agora mais duas questões para fechar aqui, né, com chave de ouro o nosso aulão, procurando determinar o contraste entre o comércio de africanos e o comércio de índios. Examina o contexto ligado às práticas comutativas, por meio das quais o escravo é obtido por métodos convencionados e transações pré-estabelecidas. Leis sucessivamente editadas permitiam 3 modos de apropriação do indígena: o resgate, o cativeiro e o descimento. Em relação a esses modos de aquisição, justifica-se considerar que, letra A, os resgates consistiam na aquisição, mediante indenização de índios apresados nas guerras justas, praticadas por colonos contra tribos nativas. Me parece, mas vamos dar uma olhada no restante. O cativeiro, quanto forma de posse dos nativos, consistia na captura dos índios nas guerras justas e depois tornados escravos por toda a vida. C. O descimento consistia no aprisionamento de índios para a venda e escravização praticado... Não, aqui não. O descimento era quando você colocava os indígenas todos dentro de um território onde eles eram ali controlados, principalmente pelos padres, tá? pelas ordens missionárias. D. Os resgates referiam-se ao deslocamento forçado dos índios para... Não, aqui não é o resgate. Aqui seriam os descimentos, né? Então, aqui está errado, aqui está errado. Os descimentos consistiam na aquisição mediante compra... Não, também não, tá? Então, aqui a letra A é meu gabarito, tá? O resgate consistia na aquisição mediante indenização de índios apresados nas chamadas guerras justas praticadas por colonos contra tribos nativas. Letra A, tá? E aí, eu tinha dito que ia fechar ali, né? Mas a gente tem mais um pontozinho aqui, sim, para trabalhar antes de fechar a aula e fazer a última questão, tá? O Império Português no Atlântico Sul, Portugal não controla tudo rigidamente, já falamos sobre isso. Esse sistema envolve elites luso-brasileiras, cria interesses locais no tráfico, gera autonomia funcional no Atlântico e o Império se reorganiza a partir do trato negreiro, tá? Para ele, a ruptura desse sistema colonial, desse sistema transatlântico colonial, não vai se dar em 1808, com a abertura lá, com a chegada da família real portuguesa. Não se dá nem em 1822, com a independência do Brasil. Para ele, o rompimento final dessa relação, desse comércio, dessa rede, é em 1850, com a proibição do tráfico negreiro. A partir desse momento, quando de fato o tráfico negreiro passa a ser encerrado realmente no Brasil, é aí que você tem o rompimento desse vínculo econômico, comercial entre Brasil e África, tá bom? A partir de 1850 a grande ruptura para o Luiz Felipe Alencastre. E aí vamos resolver a nossa última questão, olha. O espaço mais amplo, ele vai falar um pouquinho da obra do Alencastre, na perspectiva do autor, entre os acontecimentos a seguir, o mais marcante na história da sociedade brasileira para ele seria a abdicação de Dom Pedro? Não. A proibição do tráfico negreiro em 1850. Para ele, isso aqui é um dos eventos mais importantes da nossa história, porque vai romper um sistema centenário de relações comerciais, de dinâmicas econômicas, e vai realmente ser uma ruptura e vai trazer um novo momento na história comercial, econômica e cultural brasileira, tá? A partir do fim do tráfico negreiro
que vai começar a ser implementada a partir aí de 1850, tá bom? Então, letra B de bola é o gabarito. Gente, se você gostou da nossa aula, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Olha aqui no Instagram, @expressoconcurso e @prof. Joana Fernandes. Dá uma olhada lá para ser atualizada aí dos concursos, né, de tudo que está acontecendo, principalmente você, professor de história. Quer estudar comigo? Tudo detalhadinho, bonitinho, muita teoria, muita questão em vídeo. Dá uma olhada nesse curso, esse curso é muito bom, tá? Dá uma olhada lá, lembrando que você tem aí um período, né, de experiência de 7 dias. Você pode estar adquirindo a plataforma, experimentando. Se não gostar, você cancela, tá? Mas eu tenho certeza que você vai amar, que está um conteúdo muito completo. E a cada dia que passa mais, a plataforma vem sendo abastecida com correção de provas, com novos conteúdos. Então, sempre aí dinamizando para você ter cada dia mais subsídio, né, para realizar o teu sonho aí de se tornar um professor de história concursado, tá bom? Vou ficando então por aqui. Um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.